Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas, como o próprio nome diz, você vai ter a presença do elemento químico nitrogênio como base principal. Além disso, vamos ter os átomos de carbono, de hidrogênio e, às vezes, o oxigênio. As principais funções nitrogenadas, nós temos as aminas, amidas, nitrila e os nitrocompostos. Agora vamos conhecer cada uma dessas funções. As aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, NH3, onde há substituição de um ou mais dos hidrogênios por radicais monovalentes derivados de hidrocarbonetos. Ou seja, para me classificar as aminas como um composto orgânico, eu preciso substituir os hidrogênios, um ou dois ou os três mesmo, por um radical orgânico, para assim eu ter um composto orgânico. Então, eu posso retirar um hidrogênio e acrescentar um radical, eu posso tirar dois hidrogênios e acrescentar dois radicais, ou eu posso tirar os três hidrogênios e acrescentar três radicais orgânicos. A classificação das aminas. As aminas, elas são classificadas em primárias, secundárias e terciárias. Uma amina primária é quando há substituição somente de um hidrogênio, onde esse hidrogênio substituído, você vai acrescentar um composto orgânico. Lembrando que na mesma direção, para assim você ter a amina, o grupo amino, ligado somente a um carbono. As aminas secundárias é quando você substitui os dois hidrogênios por dois radicais de formas distintas. Assim, você vai ter a presença do grupo amino ligado a dois carbonos. As aminas terciárias, você vai retirar todos os três hidrogênios e vai substituir por três radicais orgânicos de forma distinta. Assim, você vai ter o grupo amino ligado a três grupos orgânicos. Em relação à nomenclatura das aminas, ela admite duas formas de nomenclatura. Você pode utilizar pelo nome do radical, que é o prefixo, que é a quantidade de carbono, seguido de "il". Ou pode utilizar, segundo a nomenclatura IUPAC, o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação, e no final você acrescenta o nome amina em ambos as duas formas de nomenclatura. Então, vamos lá, observem o exemplo. Aqui eu tenho dois carbonos, o prefixo "et". Como é um radical, mais "il". E no final, o nome amina. Então, nós temos etilamina. Seguindo a outra forma de nomenclatura, prefixo, dois carbonos, "et". Infixo é o tipo de ligação. Só tem ligação simples entre os carbonos, infixo "an". E no final acrescenta o nome amina. Então, nós temos o nome do composto etanamina. Onde eu posso encontrar as aminas no meu cotidiano? As aminas, ela é muito importante em termos biológicos. Isso é inegável. No caso da adrenalina, noradrenalina, da mescalina, que são substâncias alucinogênicas, e as sulfamidas, no caso, os antibióticos. Também está presente em estimulantes como cafeína, cocaína e anfetaminas. Também está presente em espuma de poliuretano, que é um tipo de polímero, que são encontrados em estofados e colchões. Produtos químicos, agrícolas, pinturas sintéticas, antioxidantes, estabilizadores para a indústria do látex, herbicidas, vernizes e explosivos. E também uma substância bastante conhecida é a trimetilanina, que é o odor característico dos peixes. Vamos falar agora sobre outra função nitrogenada, que são as amidas. As amidas são compostos orgânicos derivados de ácidos carboxílicos
pela substituição da hidroxila ao grupo amino, ou seja, lá nos ácidos carboxílicos, o carbono ele possui uma carbonila e uma hidroxila. Porém, para me tornar uma amida, você vai retirar a hidroxila e acrescentar esse grupo amino, lembrando que ambos ligados no mesmo carbono. Então, aqui está a fórmula geral das amidas. Ela vai possuir uma carbonila e um grupo amino no mesmo carbono. Nomenclatura das amidas. Você vai utilizar a tabela dos prefixos, que é o tipo, a quantidade de carbonos. O infixo é o tipo de ligação e no final o nome amida. Então observem, aqui eu tenho 2 carbonos, prefixo et. O meu infixo só tem ligação simples entre os carbonos, infixo an. E no final o nome amida. Temos aqui o composto etanamida. As amidas, uma principal característica é o nylon e as demais poliamidas, que podem também ser moldadas sobre outras formas, além de fios, possibilitando a confecção de objetos como parafusos, engrenagens e pulseira para relógios. Utilizaram também para reutilização, para realização de suturas em ferimentos. Além disso, são substâncias que se encontram em sedativos, indutores do sono e diminuem a ansiedade e distúrbios psíquicos. Então, nas formas onde nós podemos encontrar o composto amida. O próximo composto, nós vamos falar agora sobre os nitrocompostos. Os nitrocompostos, eles derivam do ácido nítrico pela retirada de sua hidroxila, que é o OH, e a entrada de um grupo orgânico em sua estrutura. Apresentam um grupo, ou seja, que o nitrocomposto, ele apresenta o grupo nitro, que é o NO2, 2 oxigênios, ligado a um grupo orgânico, que é esse radical. Para a nomenclatura dos nitrocompostos, você começa com o nome nitro, seguido do nome do composto orgânico correspondente, como se fosse um hidrocarboneto, prefixo, infixo e no final O. Observem aqui o exemplo. Aqui eu tenho o nitro, NO2, ligado a um composto orgânico. Esse composto orgânico, lembrando que ele representa a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então vamos lá, nome dele sistemático. Nós temos, começa com o nome nitro, sempre. Em seguida, quantos carbonos tem no composto? Do 1 carbono. 1 carbono, met. Só tem ligação simples nesse carbono, an. E no final acrescenta o sufixo o. Então nós temos aqui o nitrometano. Um dos principais compostos conhecidos dos nitrocompostos é o TNT, que são os explosivos. Próxima função orgânica, nós temos as nitrilas. As nitrilas derivam de ácido cianídrico, que é o HCN, onde há substituição do hidrogênio por um grupo orgânico, ou seja, HCN, você vai substituir o H por um R, que é um radical do grupo orgânico, C tripla N, onde você tem então um composto chamado de nitrila. Como eu vou dar nome às nitrilas? Você começa com a descrição da cadeia carbônica, ou seja, o nome do radical em relação ao radical orgânico, que é o prefixo, infixo, mais sufixo O, como se fosse um hidrocarboneto, seguido do nome nitrila. Então, nós temos, aqui nós admitimos 2 carbonos, et. Só tem ligação simples entre os carbonos, an. E no final o sufixo O, etano. E acrescenta seguidamente o nome nitrila. Então, nós temos etanonitrila. No segundo exemplo, nós temos 3 carbonos prop.
Ligação simples entre os dois carbonos é acrescido do sufixo "o", propeno, e no final nitrila, propeno-nitrila. Esses dois compostos, eles são conhecidos no dia a dia como solventes. Para finalizar, nós vamos agora resolver uma atividade exemplo, identificando as funções orgânicas até então estudadas. Lembrando que nós estudamos sobre as funções oxigenadas e agora a acrescida das funções nitrogenadas. Observem essa questão. O carmaterol, cuja estrutura é mostrada abaixo, está em fase de testes clínicos para o uso e tratamento de asma. Aqui eu tenho então o meu composto que representa essa substância. E a pergunta é o seguinte: assinale a alternativa que contém funções orgânicas presente no carmaterol. Então, assim, nós vamos relembrar tanto as funções oxigenadas como as estudadas hoje, nitrogenadas, e assim observar qual item corresponde a esse composto. Então, vamos lá. O item A, ele diz ácido carboxílico. Lembrando que o ácido carboxílico é quando eu tenho no mesmo carbono a presença de uma carbonila e de uma hidroxila. E se você observar aqui, eu não possuo ácido carboxílico. Éter é quando eu tenho a presença de um oxigênio entre dois carbonos. Então, se eu observar nesse composto, eu vou ter a presença, sim, de um éter, que é um oxigênio entre dois carbonos. Éter, ok. Fenol é quando eu tenho hidroxila ligado diretamente a um composto aromático. Então, aqui eu tenho um fenol, sim. Aqui tem uma hidroxila ligado diretamente a um composto aromático. Mas não seria o item A, porque nós não temos ácido carboxílico. Vamos então para o item B. Amina. Amina, lembrando que é o grupo amina, não é isso? Que ela pode ser de forma primária, secundária ou terciária. E se você observar, aqui nós temos uma amina secundária. Então, temos a presença de grupo amina. Amida. Amida é quando eu tenho no mesmo carbono uma carbonila e o grupo amina. Então, aqui eu tenho a presença de uma amina com uma carbonila no mesmo carbono. Então, eu tenho a presença do composto amida. E o fenol, como nós já vimos, hidroxila ligado diretamente a um composto aromático. Então, já de cara, nós temos, então, o item B. Questão resolvida. Temos, então, quem não conseguiu observar, temos, então, aqui o fenol, temos a amida e temos a amina. Então, item correto, item B. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês até a próxima.